Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 10 de maio de 2025. Um final de semana sem corrida, mas com muita informação e muita fofoca. Algumas confirmadas, outras iniciais, mas com certa... algumas possibilidades delas ocorrerem. Tem umas coisas muito loucas que podem acontecer. Exatamente. Tem MotoGP no final de semana, não é sem corrida. Tem muita coisa acontecendo. A gente vai falar também do GP de Miami, é claro, da semana passada. Mas principalmente acho que essa semana foi meio efervescente para questões fora pista, Fórmula 1. Você já ouviu o Bernardo Berch, sempre aqui comigo. A gente tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Rafael Baldez. Participe conosco através do nosso Twitter, @GuaíbaEsport, também nosso Instagram, @GuaíbaEsport, o meu, @GutSanches com Z no final, e do Bernardo com @Berberst, mas procure por 300 por hora, que ele também usa o nick assim nas redes sociais, ou o blog Pit Lane no site do Correio do Povo. A gente está aqui com o nosso colega e amigo jornalista Lua Fontoura, mas antes de mais nada... Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Temos um Brasil e Argentina agora na Fórmula 1, é isso? O Colapinto e o Bortoleto. Bom, mas não só disso vamos falar da última dança das cadeiras. Acho que a Fórmula 1, olha, desde nos anos 90 não tinha temporadas com tantas mudanças no meio do ano, assim. Vamos falar disso, vamos falar de projeções da equipe Cadillac... o retorno do cara que a gente mais gostou de malhar nos últimos 2 anos. X-Pirito vem aí ou não? E vamos falar também, claro, da abertura da Stock Car, dessa nova era da Stock com os carros SUV, que teve até estreia de piloto grande como Hélio Castro Neves, por exemplo, e vitória do Felipe Fraga. E vamos ver o que mais vem de automobilismo. Tem a fofoquinha do Massa que diz que não está sendo correspondido pela família Piquet, né? Sobre o assunto 2008. O velho, ainda? Velha novela, a saga 2008. Exato. Lua Fontoura, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente teve essa semana uma troca de cadeira. Até a gente conversava antes na redação, né? Quando você chegava aqui na rádio, sobre essa questão de... Na Índia as coisas são mais... as claras. O cara diz, não, vou correr tais corridas, vou correr oval, não vou correr oval, eu vou dividir o carro com tal piloto, a minha equipe só vai correr certas corridas, eu vou tentar fazer as 500 milhas, biriri, mas é mais as claras. A Fórmula 1 parece que agora, mesmo que de maneira disfarçada, existem, digamos, cockpit de aluguel, assim, né? Não, você corre 5, 3, ninguém diz nada, né? Começa a temporada e alguém afirma que você vai ser o piloto, né? Durante toda a temporada, chega a 2 corridas já não é mais. Enfim, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde, Bernardo. Satisfação mais uma vez estar aqui nesse microfone pesado da Rádio Guaíba. Bom, parece uma coisa meio Liberty Media, assim, né? Que vocês precisam fazer um suspense sobre... quem vai ser o piloto, como vai ser a equipe na temporada, para ficar interessante também para quem está acompanhando. Não que não esteja interessante a temporada até agora, né? A gente vê um Piastri liderando, um Lando Norris já com um pouco de medo de repente não conseguir chegar no Piastri, de ficar um pouco para trás, e o Verstappen com aquela carroça ainda conseguindo, né, pontuar e fazer frente nos adversários. Então parece uma coisa meio Liberty Media, como eu falei. Vamos tentar trazer isso para dentro da Fórmula 1, de ficar um suspense do que vai acontecer durante a temporada. Acho que é uma sacanagem tu fazer isso com os seus pilotos, né? Tu vem de uma academia de pilotos, te colocam lá dentro, te dão uma oportunidade, e a gente viu um Lawson sendo demitido depois de 2, 3 corridas. Agora o Dorhan demitido depois de 5 corridas, para trazer o Colapinto, que a gente viu que performou de Williams no ano passado. Mas também tem aí poucas corridas de experiência na Fórmula 1. Claro, a gente vai ver como ele vai sair, até porque também ele tem um contrato aparentemente de 5 corridas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar as próximas semanas. E o GP de Miami, que nós vamos falar, é um desastre. Ô Bernardo, quanto é prejudicial para o desempenho ou desenvolvimento de um piloto essa instabilidade, Vou sabe? Vou chegar lá. Só que pois é. É quase um reality show esse negócio da Alpine. Sim, exato. Ninguém sabe o que vai acontecer.
Na verdade, tem um componente que é muito mais importante, que é uma herança, e na verdade que esculhambou muita coisa em todo esse time, é uma herança do Laurent Rossi, que foi o CEO anterior, um cara muito pavão, egocêntrico, que estava ali comandando centralizador. as coisas, e ele queria formatar de um jeito dele, e ele implodiu a equipe naquela época, né? O Otmar Zafnauer, que era o chefe contratado para fazer uma coisa mais profissional, ele sabotou tudo que o Zafnauer podia fazer, perdeu todos os pilotos, né? Ele fez um contrato pessoal, porque ele queria ter um super time francês, ele pessoalmente assinou um contrato na Babesco com o Esteban Ocon, e meio que deixou de lado as negociações com o Fernando Alonso e com o Oscar Piastri, escanteou, 2 nomes muito melhores que o Esteban Ocon, pode argumentar o que quiser, quem for fã do Ocon, jogue a... Só não são franceses. Exato. Porque não adianta, é um bom piloto, é um piloto rápido, mas a gente está vendo que o Piastri tem muito mais potencial e o Alonso sempre será melhor. E o cara simplesmente tomou essa decisão, tomou outras decisões internas, fritou o Zafnauer e ele mesmo caiu. Quando ele caiu, a bagunça aumentou. Trouxeram o Oliver Oaks, e trouxeram esta sombra gigantesca sobre a Fórmula 1, que é o Flávio Briatore. Porque é aquilo, quando uma equipe está sem norte, sem nexo, abre caminho para esses nomes pesados e com muitas conexões políticas assumirem posições importantes. E o Flávio Briatore ficou de consultor diretivo atrás do Oliver Oaks. Mandando na coisa toda, mas tudo bem. Isso trouxe um novo tipo de gestão para a equipe, ainda não profissional, com mais competitividade interna, aí começa aqueles arranca-rabos internos, e nessa toada, o Oliver Oaks e o Laurent Rossi ainda, já tinha feito um contrato, um pré-contrato, com o Jack Durham para andar nesse ano, ele que era piloto da academia de pilotos. E só que esse contrato não previa que ele ia correr, era um contrato de piloto da Alpine. O Jack Durham, dentro disso, com a ajuda do pai dele, o Michael Durham, que é um multicampeão mundial 5 ou 6 vezes campeão, 5 no mínimo, eu lembro. O Michael Durham conseguiu patrocinadores e eles juntaram um orçamento que pagava 4 corridas na Alpine. Que coisa. Ele fez 6, deram ainda uma colher de chá. Dentro de tudo isso, o Flávio Briatore estava lá, né, por trás dos panos, fazendo pressão, porque ele assinou com o Colapinto. Ele foi lá e assinou um contrato com o Colapinto. Além disso tudo, o staff do Colapinto estava forçando a barra nos bastidores, dizendo, se não botarem ele de piloto principal, nós vamos assinar com a Red Bull. Só uma pergunta para quem está em casa, assim, no mesmo, vou me colocar. O Briatore tinha assinado a partir da 4ª ou a partir da primeira e ficou enrolando desde a primeira? Contratou ele como terceiro piloto. Entendi. O Briatore contratou ele como terceiro piloto. Entendi. Mas veio para a equipe. Sim, Estava na Williams. e querendo pilotar, é claro. Ficou ali, Claro. e todo mundo sabendo que o cara que o Briatore queria era aquele guri ali. E além disso, o staff do Colapinto pressionando nos fundos, dizendo, nós vamos levar ele para a Red Bull, vocês não vão botar ele para correr, nós temos uma cláusula aqui, a gente sai, paga uma multinha e ele vai para a Red Bull. Com tudo isso se mexendo, o que facilitou a vida, e mesmo assim o Oliver Oaks estava mantendo ali a organização e o Jack Durham estava se mantendo. Porque, exatamente, tu vai me perguntar o que é ruim para a equipe. Não tem como o cara tá com a cabeça boa, exato. É só o que aconteceu com o Leon Lawson. O Leon Lawson desastrosa a temporada. Exato. Continua desastrosa. A segunda cadeira da Red Bull, que é instável, mostra isso. Então, dentro de tudo isso, o que aconteceu que foi tudo que o Briatore queria? Eu não sei se... Aí é que tem o dedo do Briatore, mas não é. O Oliver Oaks diz que é super agradecido com o Briatore. A gente não sabe se ele provocou o acaso ou ele aproveitou o acaso. Mas é aquilo. O irmão do Oliver Oaks está sendo investigado por um esquema de fraude multimilionária financeira. E aí parece que tem o nome do Oliver Oaks em alguma coisa disso. Não tem nada a ver com o rolo da Hightech, né? Hã? Não tem nada a ver com o rolo da Hightech, também tem. Depois a gente pode falar. E aí como o nome dele ia ficar sujo na praça, a equipe pediu para ele sair. E aí, ele saindo, o Briatore assumindo, o Briatore agora tem o controle total da equipe, que é o que ele queria.
Voltamos aos tempos da dinastia Briatore. A Benetton dos anos 90, aquele fim de década da Benetton com o Briatore no comando. Então, e o Colapinto então foi alçado, mas é aquilo, o contrato é para 5 corridas, porque tem mais bagunça ainda, porque o Briatore, ele tem uma dívida de gratidão e uma relação muito próxima com a família Schumacher. Claro. E o Briatore assinou com o Mick Schumacher e ninguém confirma, mas tudo leva a entender que ele quer botar o Mick Schumacher nesse carro por pelo menos outras 5 corridas. Então tudo vai ser um grande vestibular de segundos pilotos do lado do Gasly. E o Gasly não vão mexer, né? O Gasly tem que ter uma referência. Se não tiver nenhuma referência, daí, né? Afunda. Vira palhaçada. Então vai ter tudo isso aí. E ainda tem uma outra questão que o Briatore contatou, porque tem uma grana séria dentro disso aí, contatou o Sérgio Pérez. Que o Sérgio Pérez também pode assumir para correr no GP do México e mais alguma corrida esse ano. Jesus amado. Porque tem muito interesse de ter um piloto mexicano. Mas é isso que eu tô falando, tá virando um cockpit de aluguel. Então tá virando um cockpit de aluguel. 5, a equipe poderá ter 8 pilotos na mesma temporada, mais ou menos. Né? O Pini sabe o que eles querem, como. né? É uma coisa que tu gera uma instabilidade até, olha, assim, sendo assim, bem simplista, até numa relação de mecânicos, engenheiros com piloto já é ruim. Tudo é ruim. E tu impõe o piloto a correr com uma pressão que não seria necessária, né? Sim, claro que o cara achar que, meu Deus, vou correr aqui, tem um resultado horrível e não vai dar nada. Não, isso jamais, porque é Fórmula 1, tu tá sempre, né, com a ponta da espada apontada pra ti. Nenhum desses pilotos que vai correr é ruim. Exato, é isso que eu quero dizer. Nenhum é aqueles caras só que tu gera uma horrorosos instabilidade nos caras. Eles não vão ter o desempenho, digamos, perto do pleno. Pleno ninguém tem. Não é uma novidade do Briatore. Vocês vão lembrar, o Briatore na Benetton usou Jos Verstappen, usou Johnny Herbert e usou Dirk Jarviletto do lado do Schumacher. Na Renault, ele mandou o Trulli embora. Fisichella. Logo depois do Trulli ganhar a única corrida da carreira dele, mandou o Trulli embora Mônaco, e botou o Jacques Villeneuve. É verdade. Para as últimas 3 provas da temporada. Botou o Villeneuve já retirou da aposentadoria o Villeneuve. Então não é uma coisa assim que... Também eu lembro que ele tirou o Berger e botou o Alexander Wurz também. Então o Briatore gosta do mesh, ele gosta de deixar os caras pressionados. Ele gosta de ter uma referência... E o resto da equipe é um Deus nos acuda. Até de repente encontrar um que ele saiba que vai trazer um bom desempenho para a equipe, né? Mas não sei se ele tem essa aceitação, assim, se ele teria essa tranquilidade de entender que tem um piloto bom no cockpit dele. Eu acho que é tudo negócio, independente do piloto. Ele gosta de ter um referente, que foi o Schumacher a maior parte do tempo, e depois foi o Alonso. E agora é o Gasly. Sim. E aí tem mais... Tem mais coisa aí no meio, já tem gente dizendo que ele quer mudar o nome da equipe para o próximo ano, que pode ter uma grande mudança gerencial, que ele pode trazer o Alonso para ser sócio, mas aí já é mais minhoca na cabeça. Bom, na prática, Colapinto agora é piloto da Alpine. O que dá para se esperar do nosso hermano argentino na Alpine? Apesar dele ter chegando na Williams. Não, mas ele teve momentos bem desastrosos. Não, a primeira corrida ele foi bem. Ele começou na primeira corrida muito bem. Ele vai ter que ter um tempo de adaptação. Eu acho que vai ter no mínimo 2 corridas e ele vai ter 3 provas para adaptado mostrar alguma coisa. Acho que ele não é melhor que o Gasly. Nós estamos nesse ponto. É aí que tá. Existe um frenesi com o Colapinto. Tudo bem, ele nunca teve equipamento de ponta na carreira, ele teve equipamentos médios nas categorias de base. Mas ele não ganhou nenhum. Tá, mas por que com equipamentos médios ele é tão insensado assim? Não, mas o grande... Ele tem uma grana legal, vamos falar a verdade. Ele A YPF e Mercado Livre, que são as 2 únicas, talvez, grandes empresas que existem na Argentina, com todo respeito aos argentinos, né? Sei que tem o Mostaza lá, tem outras empresas, mas são 2 grandes realmente empresas. Sim, bancaram. E bancam ele. Eles bancaram ano passado, juntaram um dinheirinho e bancaram essas corridas na Williams. Tá? O grande mérito dele foi ter ido muito bem na primeira corrida. E aí criou um frenesi. A Liberty Media gosta de resposta de mídia grande. Na Argentina foi uma comoção que nem nacional. Nós aqui, tudo maluco. Eu lembro dele fazendo uma ultrapassagem no Alonso, acho que foi em Austin até, que foi espetacular. Lembro, nunca aconteceu.
E aí, até eu lembro que essa ultrapassagem no Alonso ganhou a melhor ultrapassagem, né? Voto popular, né? Dos fãs de melhor manobra da última temporada. Não, ele tem uma cauda longa, assim, de fãs, né, Não, ele é um fenômeno nacional. de mídia, exato. Nem o Sérgio Pérez é no México. Fenômeno. É. É herói nacional. O Sérgio Pérez ainda tem pódios e vitórias pra dizer que é herói nacional. Mas que o Colapinto talvez exista uma esperança de que venha a ter isso, Ele né? tem um bom potencial, só que a gente não vê na base uma coisa assim fora de série. E aí o Gasly é um bom piloto do grid atual. Então vai ter um trabalho bem difícil. Eu vejo ele fazendo um trabalho tão bom quanto o Jack Durham. Tem que bater menos. Em velocidade o Durham não estava mal, mas ele se envolveu em um monte de porcaria. E, claro, a última nem foi culpa dele, foi culpa do Liam Lawson, mas não tem o que fazer, né? Bateu. Mas não foi por isso, acho que já tava meio programado, Não, né? já tava. Ele durou 2 corridas a mais do que o dinheiro que ele trouxe previa que ele ficasse. Agora é aguardar pra ver como o Colapinto vai se virar. A gente já tinha visto um executivo da YEF, que é a empresa petrolífera da Argentina. Ele se entregou fora do ar, numa passagem de vinheta lá na TV Argentina. Facilitou batendo, né? Exato. E se o Durham faz um 10º lugar... Ele falou, vou pra Imola, vai pra Imola. Se o Durham em Miami faz um 10º lugar, ia ficar complicado. Talvez ele ia ser aquele tipo técnico prestigiado. Não, segura mais um pouco. Em Imola, se fizer mais um pontinho, ele fica. Ele ia ficar bons exemplos, derretendo. Né, de treinador, assim. Ele ia ficar derretendo até ter um resultado ruim. E, se eu não me engano, agora é Imola e depois é Mônaco ainda, né? Sim, duas carnes de pescoço. Imola tem aquela pista, errou, é punido imediatamente. E Mônaco nem se fala. Mônaco pior ainda. Pior ainda. Que tem parada obrigatória esse ano em Mônaco, né? O que o Durham fez que agora, até agora não pontuou nem nada, né? Não fez. Ele conseguiu na última corrida agora em Miami classificar na frente do Gasly no grid. Até viu um post do pai do Durham botando ali, comparando as corridas dele. Mas eu não entendi, aquilo ali é fã ou hater? Acho que é hater, né? Porque por que tiraram ele e não botou tiraram os números o Gasly? do filho muito piores. Exatamente. Querendo comparar. Ele foi mal também, mas por que o meu foi descartado assim tão cedo, né? O Gasly eles não iam tirar. Sinceramente, eu acho que esse ano a gente teve uma precipitação de rookies, assim, de estreantes. E aí eu posso, talvez, não agradar meus conterrâneos, mas posso colocar até o Bortoleto nessa aí. Cara, é Durham, é Hadjar, é Berman, é Antonelli, é o próprio Bortoleto. É uma galera muito nova ao mesmo Lawson, tempo. Podemos o dizer Lawson também, né? Vamos combinar, eu até posso concordar parcialmente contigo que tem muitos novos no grid, mas tu vai ver... É um quarto do grid de Só novato. tem 2 que fizeram um mau trabalho. 2 que tu pode dizer, esses aqui estão destoando, que é o Lawson e o Durham. O Bortoleto, com o equipamento que tem, tá botando o carro no Q2 eventualmente, completou corridas, ia fazer o melhor resultado. O Hadjar eu acho bom. O carro quebrar. O Hadjar tá excelente. O Hadjar é o que tá fugindo da curva de expectativa, que todo mundo achou que, não, ele vai ser trucidado pelo Tsunoda e depois deu. E não, ele tava sempre perto do Tsunoda e fazendo os pontos dele, fazendo principalmente muito bons treinos de classificação. Tá realmente bem acima do esperado. E o Antonelli, o claro, Antonelli, né? Deveria decretar o fim do programa 300 por hora, porque no começo da temporada todos apostamos contra ele, não entendemos nada de automobilismo. Eu até comentei... Ele já mostrou que anda, mas ele já carimbou que veio pra ficar e não tá fora do... Eu comentei não com o começou Gutierrez. cedo demais. É que não é fácil ser piloto de Fórmula 1 e ter tuas provas de ensino médio ao mesmo tempo. É que por alguma característica específica da Fórmula 2, ou por falta de treino na Fórmula 2, porque pra Fórmula 1 ele treinou bastante... Na Fórmula 2 ele teve uma performance medíocre. E no primeiro TL que ele fez com a Mercedes ano passado, ele bateu, né? Exatamente. Lá em Monza. Então ficou uma impressão de estar tudo... Não que ele fosse ruim, mas que fosse precipitado o começo dele. Não, já carimbou que não é precipitado. Ele vai ter que aprender muito mesmo agora na Sprint Race. Ele tomou um balão dos outros e acabou não fazendo o resultado que ele podia fazer depois de largar na pole. Mas velocidade está ali, tem até consistência... Só vai ter que lapidar tudo, mas tá muito bem o Antonelli. Mas assim, de expectativa, quem superou muito foi o Hadjar. Eu até falei pro Gutierrez, né? E o Berman o Berman não é bem novato, né? O Berman Sim, já correu, mas tá bem. Achava que o Antonelli ali, agora também, pela quinta, sexta corrida, ele seria trocado, de repente, até por um Carlos Sainz na Williams. Eu falei pra ti o Bottas eu achei que era bola de segurança. O Bottas tava ali pra se o Antonelli fosse um desastre.
já é mais conhecido também, né? Eu acho até o Bottas pensou que esse era... Eu até vi um meme, não lembro qual perfil agora, dizendo que o Bottas entregava, né? Não reclamava tanto do Hamilton como a questão com o Leclerc, né? Que eles estão ali ainda se entendendo na pista, fora. Que foi uma grande atração do GP de Miami também, né? Os rádios do Lewis Hamilton com a equipe, né? Isso foi interessante. A gente vai falar mais de Miami. Hashtag ironia do Lewis Hamilton. Pois é, ele tá meio incomodado, né? Ele tá O meio... problema dele é com aquele engenheiro. A Ferrari vai ter que pensar que a relação com esse engenheiro de pista, desde a segunda prova, eles estão... Será que ele não pediu o bônus já, hein? Vai ser difícil tirar o bônus, porque ainda mais que tá andando bem com o Antonelli também. Eles sincronizaram bem. Mas existe ali um conflito ali com o engenheiro, mas de repente eles podem pensar em trocar por um outro cara, porque claramente tem uma animosidade, não é com a equipe, a imprensa tá fazendo muito esse negócio, que não, tem uma animosidade do Hamilton com a Ferrari. Não, até porque a gente já viu também... aquele momento de pista ali que o cara fala uma coisa e ele não consegue ser entendido o que ele precisa. E quando a equipe acerta, a gente vê ele elogiando até na parada pros boxes, na sprint, eu acho, que ele estava lá atrás e terminou em terceiro, que ele agradeceu o trabalho da equipe, né? Foram perfeitos, estratégia ótima, e eles conseguiram ali botar o carro na frente, que não é o costumeiro da Ferrari recentemente, e né? tem aquela coisa também, né? Quando tu tem uma relação de mais de década com o mesmo engenheiro, tu fala uma letra e o cara já vai saber toda a tua frase. E tu faz uma ironia, tu faz uma piada, tu faz uma coisa agressiva. Já tá subentendido. Mas tá subentendido que é outra coisa. Agora, quando é tudo novo, um mínimo detalhe pode dar um problema de comunicação. Numa alta performance dessa não se combina, não se treina, não se ensaia. Acho que sim, mas é que na adrenalina da corrida é muito importante tu ter uma relação contínua e boa. Confiável também, né? É que nem o Verstappen com o dele, né? Que também é até pra gente abrir um parêntese pra essa corrida fora da curva do Hamilton, de novo em sprint race, ele já tem duas, né? Uma vitória e um pódio. E são as únicas boas provas dele no ano, curtas, efetivamente. Apesar de que a corrida ele estava melhor, né, nessa aí, mas dentro do que ele podia. Tem tudo a ver com... E é muito engraçado que pro Leclerc não funciona tão bem. Quando o carro da Ferrari está socado no chão, que aí não tem preocupação com a regra de desgastar a prancha, na sprint race, que é mais curta, o carro vai muito melhor na classificação, porque eles podem atochar o carro no chão, e vai melhor na corrida porque o carro está mais perto do chão. Quando na classificação normal eles têm que subir o carro, porque tem o parque fechado, e fazer a corrida com o carro mais elevado, o Hamilton perde muita performance. E o Leclerc não perde tanto. Já o Leclerc não ganha tanta performance pelo carro estar socado no chão. Então tem essa característica aí da Ferrari que eles vão ter que arranjar um jeito de corrigir. Dá pra dizer que a Ferrari é uma decepção? Sim. Porque eu esperava mais. Eles estavam numa curva crescente bem interessante. Pois é, eles vinham temporada a temporada e tal. E aí, é que eles bateram, que esse é o problema. Carro com problema conceitual é terrível. A gente vê a Aston Martin, que não sai do buraco. O velho ditado, né? Carro mal nascido, conceito. É que não é nem, o carro nem é mal nascido, mas ele tem um calcanhar de Aquiles que não tem como resolver a curto prazo. O Endrenouille, coitado, deve estar... passando mal lá na Aston Martin, né? Mas a Ferrari também tem esse problema. É o que a McLaren teve, por exemplo, em 2014. O pessoal não lembra. A McLaren, em 2014, fez pódio com os dois pilotos na primeira corrida do ano, em Melbourne. O Magnussen e o Button. E foi o último pódio da carreira do Button, inclusive. Daí eles descobriram que a suspensão estava montada ao contrário. Foi sem querer o desempenho. E que não ia cumprir o regulamento fora a pista de rua. Porque, sei lá, tinha uma questão ali, quando mudava a geometria, o carro ficava numa altura errada e eles não tinham como usar aquilo ali no resto das pistas. E aí o carro foi uma porcaria o resto do ano. Eles nunca mais tiveram... Pô, na Austrália chegou, a McLaren, ninguém esperava. Pô, a McLaren veio, vamos ver. E aí depois acabou a McLaren o resto do ano, porque o troço estava montado ao contrário. A gente vai falar mais agora depois do intervalo do GP de Miami, vamos falar também de outras questões, né? Tem a Cadillac. Tem a Cadillac, tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1. Acho até que tá... Eu não sei se é mais cedo, mas
me parece que de 2 temporadas pra cá a coisa tá mais efervescente, assim, em troca de pilotos. Foram conservadores por uma... Pois é, foram conservadores por umas 3 temporadas, assim, nada mexia, nada mudava. Que não precisava ser tão conservador. Se tinha muito medo de botar piloto novo em carro, porque tinha pouco treino, etc e tal, se descobriu... É que eu acho que a gurizada simulou demais, jogou demais. E os simuladores melhoraram muito. Exato. Melhorou muito a 10 tecnologia. anos atrás, os simuladores não tinham... Hoje, se é um guri razoável, ele tem um simulador em casa, praticamente. Pô. Não para aferir o carro, mas para ele treinar como piloto. Não um simulador no sentido de túnel de vento numa equipe. Não para desenvolver um carro, mas para desenvolver um piloto, pode ser importante. Guaíba 300 por hora neste sábado, 10 de maio de 2025. A gente falou bastante da troca, da entrada do Colapinto na Alpine, agora no lugar do Jack Durham. Mas ainda não falamos tanto assim do GP de Miami, da Cadillac tentando assentar seus pilotos para a temporada do ano que vem. E muito mais coisas, né, Bernardo Berti? Mas antes disso... A gente vai fazer um pit stop da Fórmula 1 para voltar com tudo no fim da corrida com pneu macio. Vamos falar da Stock Car, que abriu sua temporada em Interlagos, corrida única, que vai ter, né, tem alguns regulamentos diferentes ao longo do ano da Stock Car para dar aquela agitada no campeonato. Mas com carros novos, SUVs, que não são SUVs, mas são bolhas de imitando casquinhas, carro, como a gente já falou semana passada. Teve vitória do Felipe Fraga, que deve ser uma das forças da temporada com a Eurofarma, agora que trocou todos os seus pilotos. Teve estreia do Hélio Castro Neves fazendo ponto, que foi interessante, que terminou em 15º lugar. Estreia do Arthur Gama, gaúcho, que falou conosco semana passada, treinou muito bem, largou no top 10 e aí teve problemas na corrida. E teve também o Lucas Coll, nosso representante aqui do estado, fazendo acho que a melhor corrida dele até aqui na Stock Car. Ele está começando sua 2ª temporada na categoria e chegou em 14º. E a gente conversou com ele um pouco sobre isso e também um pouco sobre Indianápolis, já que vem as 500 milhas aí, e o Lucas Coll andou lá com a Indy Lights. Então vamos dar uma conversada com o Lucas Coll. Fala pessoal, fala Bernardo. Bom, estou aqui para falar um pouco de como foi a estreia do Stock Car New Generation semana passada. A gente teve a primeira etapa do campeonato, foi um pouco conturbada, a entrega dos carros foi mais tarde do que a gente estava prevendo e que a gente gostaria, então as equipes tiveram que trabalhar muito. A gente teve algumas alterações no cronograma e na maneira de trabalhar, enfim, no geral. Tivemos apenas uma corrida, tivemos a classificação no sábado. No meu caso, a gente teve vários probleminhas pequenos com o carro, que são coisas normais que acontecem na primeira vez que o carro anda, né? Então a gente teve um problema na classificação, não consegui classificar, acabei largando de 28º e terminei em 14º a corrida. Meu carro era muito bom durante a corrida, foi uma pena mesmo ter que largar lá de trás, mas gostei muito dessa nova geração da Stock Car. No começo é um pouco chocante, assim, quando a gente escuta que vai ser SUV, que vai trocar tudo que a gente está acostumado, vai sair do motor V8, vai para 4 cilindros turbo, mas eu acho que foi uma mudança bem positiva para a categoria, tanto comercialmente como em termos de tecnologia. Acho que ficou bem legal, a corrida foi bem legal, o carro é bem melhor de pilotar do que era o carro antigo, então, e tudo só tende a melhorar daqui para frente. Estou bem animado com esse futuro da Stock Car. Estou muito feliz de fazer parte dele, estou no meu 3º ano na categoria, então os meus 2 primeiros foram bem conturbados. No passado, numa equipe nova, foi bem difícil, eu corri o ano inteiro sem companheiro de equipe praticamente. Então esse ano eu estou na escuderia Chiarelli, uma equipe já tradicional da Stock, equipe com vitória, que briga por pódio, do lado do Cacá Bueno, que dispensa introduções, né? Ele é 5 vezes campeão da categoria. E eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar num lugar que eu consigo mostrar do que eu sou capaz, do lado de um piloto que agrega muito. Então, acredito que vai ser um ano bem positivo e estou bem animado para isso. Seguindo também no mundo do automobilismo, essa semana a gente tem o GP de Indianápolis da Fórmula Indy e na sequência a Indy 500, né? Para quem não sabe, eu fiz as categorias de base da Fórmula Indy até 2019, então eu corri alguns anos lá. Corri no GP de Indianápolis de USF 2000 e de Indy Lights. É uma das pistas mais legais que a gente vai no ano.
O mês de maio é muito especial lá, né? Porque tem toda essa ambientalização do pessoal em Indianápolis, toda essa movimentação na cidade em cima da Indy 500 e começa com o GP de Indianápolis esse final de semana, que é sempre uma corrida muito legal. E aí, a partir da semana que vem, começa toda a mobilização da Indy 500. O último ano que teve Indy Lights lá, inclusive, foi 2019, que foi o ano que eu corri. Desde então, só tem a Indy 500, que infelizmente não tive a sorte e o privilégio de competir, mas acompanhei vários anos e vai ser muito legal. Estou empolgado para ver como vai se desenhar. Vamos ver se o Palou segue essa onda de vitórias dele e finalmente traz a Indy 500 para casa, ou se o New Garden vem mais forte esse ano, se vai ser algum outro piloto que a gente nem imagina. O Pato também está com muita sede de ganhar, então vai ser bem legal. Vamos ver. Abraço para todo mundo e tamo junto. Valeu. Bom, tá aí o Lucas Coll. Havia um temor, né, Bernardo, sobre terem tido pouco treino, né, pra Stock começar a temporada. No fim deu tudo certo, né? Teve o primeiro treino livre foi meio desastroso. Durabilidade de equipamento e tal, exato. Mas depois funcionou. Acho que ninguém foi muito prejudicado por isso. E aquilo, como é tudo novo para todo mundo, tem um fenômeno que equipes mais preparadas, com mais renome, costumam andar na frente mais fácil. Caso da Eurofarma, mas não vi um desequilíbrio gigantesco, assim, todo mundo ficou ali não teve assim uma repetição que a gente teve alguns anos atrás de 20 carros no mesmo segundo, mas não estava muito dispara a coisa. Vamos ver como é que vai acontecer ao longo da temporada. Mas tá mais rápido, né? Isso já é fato. Os tempos já são melhores. Mais rápido que o anterior. Isso é bem interessante. Porque a Stock, ali no início dos anos 2000, ela deu digamos, um rebranding, como a gurizada gosta de falar, e melhorou realmente, voltou, nunca deixou de ser, mas assim, melhorou ainda mais a categoria, começou com os Vectras, depois teve Bora, Peugeot, enfim. Eu adorava aquele carro com bolha de Vectra. Depois teve Astra, enfim, mas ali ela já estava forte como é hoje, assim. Só que ela ficou um bom tempo, né, sem evoluir motores, foi ficando mais pesado o carro e tal, e sempre com o mesmo motor. Foi importante essa revolução já do regulamento anterior, de o carro ficar mais leve, mais competitivo, mais parecido com um carro de corrida. Isso, tava ficando defasado. E essa herança tá continuando agora nesse regulamento, vai ser bem legal. Vamos acompanhar a temporada aí com um monte de nomes gigantescos do automobilismo, tanto nacional quanto mundial, né? Tem Barrichello, tem o Castro Neves, tem o Felipe Massa, tem os caras que são consagrados na Stock, a Cabueno, tem Daniel Serra, tem o Casagrande, tem o Ricardo Maurício, tem o Thiago Camilo, tem uma galera, né, de alto gabarito, e também uma nova geração que algumas foi ocupado espaço pelos veteranos tanto tempo que alguns da nova geração já estão com 30 anos, mas enfim, a categoria que está muito bem estruturada e continua fazendo um bom espetáculo. E só o fato de ter 3 montadoras para pelo menos brincar assim com marketing já é interessante. Bom, voltamos do boxe para a Fórmula 1. Exatamente, voltamos para Flórida, para Miami. Vamos falar de mais uma pipocada de Lando Norris. Eu ia começar a falar Lando Norris, senhores. E o Bernardo parece que puxou do meu cérebro aqui. Mas é que não tem muito o que falar. Consegue fazer com vacilando Norris? Decepcionando Norris. Entregando Norris, tudo, né? Não dá, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cabeça, né? O que é? O que é isso? O mais importante, entre aspas, ele é mais rápido que o companheiro de equipe dele. Não, e o carro, meu amigo? Só que o companheiro de equipe dele... Só que com a ajuda do Verstappen, o companheiro de equipe montou um circo na cabeça do rapaz que não vem. É um bloqueio, ele não pode ser campeão. É completamente mental, aquela primeira volta dele ali, se atirando pra cima do Verstappen, quando ele tinha aquilo. A McLaren sabe o carro que tem. Ela tem um esquema ali de refrigeração interna dos freios. Sim, ela controla o desempenho. Que mantém um pneu numa temperatura ideal melhor que os outros e evita o graining. Que ela sabe que nenhum outro carro tem por enquanto, pelo menos. Então ela sabe que dentro de umas 10 voltas, ela vai ter uma vantagem imensa na corrida. Então o Norris não tem que na primeira curva tá tentando mostrar para o Verstappen que consegue passar. Porque é tudo que o Verstappen quer. E foi o que o Piastri teve. O Piastri foi uma volta, testou o espaço,
viu quanto o Verstappen tinha de aderência, foi mais uma volta. Na terceira volta ele viu, não gruda mais. Agora eu vou botar aqui e ele vai se ferrar. E foi o que aconteceu. O Verstappen saiu da pista quase e o Piastri passou. E o Norris já tinha entregado o osso. Por quê? Porque se afobou de novo. E depois ele teve sempre o ritmo melhor na corrida. Ele estava 8 segundos atrás, chegou 4 segundos atrás. Só que, claro, com carros iguais, e ainda com o prejuízo de ter que forçar mais no começo da corrida para chegar, ele não vai passar o Piastri. E é incrível. Ele é o piloto mais rápido da equipe, mas o Piastri está fazendo tudo certo e guardando as vitórias no bolso. Tanto que agora ele tem mais vitórias na carreira que o Norris. 6 contra 5. Não, e na temporada são 4-6, né, cara? 4-6 para 6 corridas. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês, parecidas. Primeiro, vocês priorizariam alguém, e esse alguém, obviamente, eu tô falando do Piastri. E segundo, a McLaren vai priorizar alguém ou já está priorizando, Luan? Acho que ainda é muito cedo para priorizar alguém. Eles estão deixando eles lutarem na pista e ver como vai acontecer. E lembrando que lá na Austrália, o Piastri errou, senão ele podia estar ainda mais na frente na temporada do que ele já está na liderança. Mas resta agora ver como vai ser as próximas corridas. É evidente que a McLaren vai ser a favorita agora em Imola. E até acho que o Norris pode dar uma resposta, porque mesmo que ele tenha errado nos qualis, na corrida, acho que ele pode mostrar, não, eu sou capaz disso, eu sei que o cara está na minha frente, eu sei que o Verstappen vai dividir a curva 1 comigo, mas que ele tem potencial sim, até como o Bernardo já disse, que ele é mais rápido que o Piastri, mas os resultados do Piastri vêm sendo melhores. Então acho que a equipe ainda não vai priorizar um piloto e vai esperar chegar num ponto, não, agora a gente vai ter que dizer, esse aqui é o nosso piloto número 1 para essa temporada e o 2 vai ser esse. Acho que tem muita coisa, cara. No momento não, mas se fosse para priorizar alguém, seria o Piastri. E tu, Bernardo? A questão é, eu acho que a McLaren não vai priorizar. Sim. Tá? E a questão é, eu priorizaria, com dúvidas, eu entendo agora não priorizar, mas eu já apostaria minhas fichas no Piastri. Porque consistência é o que ganha campeonato. Carro eu tenho, né? Como eles têm. Se tu tem uma vantagem de equipamento, tu vai ganhar o campeonato na consistência. Então eu priorizaria. Mas eu entendo que a McLaren não priorizou pelo seguinte ponto. Ponto número 1. Vai entrar a diretiva sobre asas flexíveis, ainda mais pesada, que é um ponto forte da McLaren. E a gente não sabe o que vai acontecer com os carros a partir daí. E é agora em Imola. Ponto 2. Em algum momento a Red Bull vai trazer mais atualizações, e a Ferrari vai trazer mais atualizações, e a Mercedes vai trazer mais atualizações, e pode dar um passo adiante. Se tu tiver um carro igual da McLaren, competindo contra a McLaren, aí tu vai querer ter o piloto mais rápido em condições melhores. Porque tá, mas se ele ficar entregando a paçoca... Porque daí o Piastri não vai poder controlar a corrida, fazer o ritmo que mas ele se o Lando... Aí é que eu queria chegar. Não, é que eu entendo. O quão mais rápido é o Lando a ponto de valer a pena ele ser mais rápido? Ele tá sendo mais rápido? Ele não tá sendo mais rápido. A gente tem vindo... Ano passado a gente viu 2 décimos, esse ano tá um pouco menos. Não, mas eu digo assim, o resultado efetivo disso. Ele é mais rápido, mas ele não ganha, ele não fica à frente, ele não garante, ele mas não... é que tu não quer demolir a ele cabeça... Ele não sustenta. É que tu não quer dizer pro cara, ó, tu é o tá, mas eu piloto. preciso ser campeão, né, cara? Sim. Eu investi pra isso, eu gastei pra isso. Primeiro ela precisa saber qual é a performance dos outros. Porque se os outros tiverem o mesmo carro que a McLaren, ou perto, o Piastri não vai conseguir superar o Verstappen, ou até um George Russell, eu acho. O Norris tem mais chance de fazer isso, eu não ele é mais rápido. sei se o Norris tem, cara. Então essa é a dúvida na cabeça da McLaren, eu acho, de momento. Se ele parar de querer dividir todas as curvas 1 e errar, talvez ele tenha essa chance. O problema é esse, é que o Norris tem duas coisas. Ou ele exagera demais, ou ele tira completamente o pescoço da reta. Ou ele arrega. E ele não tem um modo assim, vou de boa, sabe? Relaxa, meu. E assim, né, parece que os pilotos, os outros concorrentes, sabem que ele vai fazer isso, né? Ou ele vai se atirar, ou ele não vai deixar. A cabeça dele virou um purê de batata. Então sempre vai ter uma dividida na curva 1, daqui a pouco numa curva 2, dependendo. Não, na própria corrida ali, quando ele chegou
Quando ele chegou de novo no Verstappen para passar, até ele passar, o Verstappen fez um nó na cabeça dele de novo. O Sim. Verstappen não tinha mais pneu da dianteiro, o carro saindo de frente loucamente, mas ele jogando ali para... E na anterior, até ele entender, né, que ele tinha que... Não lembro se foi Jeddah ou não, acho que sim. Que até ele entender, não, eu vou passar em tal ponto pro Verstappen não abrir o DRS. Exatamente. Não, com o Hamilton, ele sim... Isso aí. Ele engasgou no Hamilton, que o Hamilton fazia, passa aí, que vai lá. Sim, lembrou muito... O Hamilton chegava a convidar ele, vai. Lembrou muito aquele Bahrein lá do Verstappen e do Leclerc 2022. Não, eu não quero entrar antes, vai tu primeiro, daí eles ficavam trocando de posição. Mas também, quem gostou daquilo ali foi o Piastri, porque o Verstappen caiu na armadilha dele mesmo, ele ficou brincando com o Norris, e o tempo que ele perdeu deixou ele na mira do Russell. Não era pro Russell ter tido chance de passar o Verstappen pelo pódio. Mesmo com o pit stop em ser safety car virtual. Tanto que o Russell saiu imediatamente à frente do Verstappen. Se o Verstappen não tivesse ficado, perdeu uns 2, 3 ou 4 segundos ali brincando com o Norris de pega-pega. Se ele deixa o Norris passar... Era pra dar um pouco de emoção pra corrida de Miami. Aí o Russell não ia passar. Ele teria feito um terceiro lugar. Porque o campeonato pode ser importante. Tá, e o Verstappen tá superando demais a Red Bull ou a Red Bull tá melhorando um pouquinho? É complicado, eles trouxeram uma atualização, mas que eles ainda não encontraram um ponto. É que é aquilo, o carro é acertado muito no limite pro Verstappen conseguir largar na frente. E aí na corrida se vira. E quando se vira, tu gasta mais pneu. Com ou sem mágica para deixar o pneu na temperatura certa, como a McLaren tem. Do jeito que tá o acerto da Red Bull, não adianta. Tu vai perder performance. Ele ganhou só no Japão, né? Sim. Como o esporte é dinâmico, né? A gente há pouco assim achava, meu Deus, ninguém vai derrubar mais Verstappen. Um ano atrás. Aí é que tá, daí de um semestre pra cá... O Verstappen e ganhou só no início da temporada, né? Aguentou depois a bronca, foi campeão, mas já não era mais, né? A Red Bull tinha uma expectativa. E esse ano ainda mais. E tipo, antes a gente meio que, pela competitividade, secava o Verstappen. Hoje a gente meio que, coitado do cara, sabe? Ele é tão bom, ele é tão melhor e ele não tem o carro pra desempenhar. Secava o Verstappen. O esporte é assim, não adianta. E tu vê daí agora que o principal, entre aspas, rival é o Norris, né? Que não tá mostrando. Mas agora parece que a gente seca o Norris, ninguém quer o Norris campeão. Pelo jeito dele na pista. Sim, ninguém quer um campeão assim. Eu vejo hoje, talvez seja cedo, né? A gente não tem um terço de temporada ainda, mas eu vejo hoje merecedor, e óbvio que torna uma análise preguiçosa olhar para a tabela, mas esqueçamos a tabela, assim. Eu vejo o Piastri merecedor mais do título, caso seja um título da McLaren, que acredito que vai ser. Então, assim, alguma coisa vai ter que ser feita por parte do Norris para que ele mude o cenário como está hoje. O cenário hoje não é para ele, mas é para a McLaren. E isso é algo que ele deveria estar bem preocupado. Eu não sei se ele está preocupado a ponto de se desestabilizar, ou ele é um sem noção que não se toca que o cavalo está passando encilhado, ou o cockpit está passando com o melhor carro por ele, assim. Porque alguma coisa tem aí. Ou ele é um tremendo fracasso técnico, e eu acho que ninguém aqui considera isso, mas ele é um tremendo fracasso de sostener, como diriam os castelhanos. Ele não sustenta o fato de ter o melhor carro. Enquanto o Piastri, que não anda mais do que ele, está sustentando isso. Um comentário até meio pesado, assim, fora do normal, mas daqui a pouco ele pode ser lembrado como um Sérgio Pérez da vida, que tinha um super carro e não performava. Não, pra mim, não sei se é a opinião de vocês, pra mim ele é uma tremenda decepção. Porque Concordo. assim, primeiro ano, beleza, é um guri, a McLaren ainda não tá com as, das melhores. Segundo ano, ainda é um guri, é um pretenso campeão, como é o Russell, como assim, é o Leclerc. Eu lembro quando e ele esse tempo vai passando pra essa gurizada, esse tempo tá passando. E agora não, agora foi dado a ele o melhor carro. E ele não tá mostrando isso. E quando ele pontuou em 2020 a primeira vez, o primeiro pódio dele na Áustria, todo mundo ficou, chegou o Lando Norris que todo mundo esperava. E aí, parece que continua na mesma. Não, ano passado, é que tem sinais, ano passado, várias vezes que ele largou na frente, perdeu, acho que foi 6 provas seguidas que ele perdeu. Interlagos foi uma vergonha. Liderança. Interlagos tomou um banho. Então literalmente. E é que tu tem que saber a hora de tu resetar, de parar aqui, tá, deu tudo errado. Vamos pro zero. E não vamos pensar que tem um caminho a partir do que a gente já estava antes. Tu tem que zerar.
Que é o que o Sérgio Pérez não soube fazer, por exemplo. Né? Que isso, pro Sérgio Pérez a única solução era mudar de equipe. Mas a performance está ali pro Norris. Ele não tem um problema de entender o carro, que é o pior de tudo, quando o piloto se perde na... Tipo, tudo que ele mexe do carro é ruim para ele. Não, ele tem que fazer uma corrida consistente. Ele tem a arma para largar na frente e comandar a corrida. Ele tem que parar de... O primeiro ponto que ele tem que fazer é parar. Ele tem que sair no Q3, na primeira tentativa, com o pneu novo e fazer a pole Fazer uma boa position. volta. Ele não consegue. Ou a primeira fila. E não, vou deixar pro final, porque o performance vai estar um pouquinho melhor. Cara, teu carro é melhor, tu é mais rápido que o companheiro de equipe, deixa ele arriscar tudo. Se ele tiver em primeiro, tu tiver em segundo, pelo menos tu tá ali na primeira fila. Não pode largar em quarto, quinto, porque tu errou 2 setores da tua volta, ou até em terceiro. Tu tem que estar na primeira fila. Terceiro não é bom o suficiente. Mas não tem, máximo que você é terceiro, vou arriscar para fazer a pole. Não, garante a primeira fila. Larga na frente e depois tu resolve o resto. Sim. Eu já acho ele uma decepção, sinceramente, desde o segundo semestre do ano passado. Eu acho que ali ele deveria ter chegado bem mais próximo, pelo menos, da luta pelo título, e o discurso dele foi terrível, após os fracassos dele. Do tipo, não tem mais o que fazer. Ele tirou completamente a responsabilidade das costas dele. Ele deveria estar com fome e pensar, não, dá. Acho que dá, eu posso ser campeão, eu vou ser campeão, vou vencer corridas até o final. Ele simplesmente tirou dele a responsabilidade de lutar pelo título. Que o problema não é tirar favoritismo, é tu te tirar da posição de ser um candidato. É um candidato, Aí não tem como tu exatamente, ganhar. um candidato. Se tu te tira da Tu tem que posição pelo menos de dizer, eu estou posso com fome, fazer, eu quero, aquela exato. papo, não, o Verstappen vai ganhar. Pô, isso aí não tem cabimento. Aí já perdeu. Que é o que falta pra ele, né? Esse âmbito de vitórias desde muito tempo. Principalmente com o carro, como vocês falaram. O Bernardo, e a Cadillac? Agora. Só para um último, que é diferente do que a Red Bull sempre foi especialista em fazer, que é jogar favoritismo pros outros. Mesmo quando ela tem um carro bom. O famoso se fazer de salame. 21, ela botou muita pressão nas costas da Mercedes fazendo isso. De que, não, eles são melhores. Mas nós estamos ali, nós estamos lutando. Eles são melhores, mas a gente tem, né, nós peleamos e tal. E aí jogou tudo pra cima da Mercedes e lutaram até o fim e ganharam. Isso a Red Bull sempre foi muito bom em fazer. Enfim, a Cadillac. A Cadillac fez já tinha anunciado, tá na Fórmula 1, fez uma festa em Miami para anunciar de novo. Se criou uma expectativa de poder ter uma revelação efetiva. Na verdade, não tivemos nenhuma revelação efetiva. Mas diz que ficou muito próximo de assinar com o Sérgio Pérez. Só que parece que deu uma coceirinha no Pérez de correr esse ano. E aí por isso que ele deu um passo para trás, porque o Briatore mandou aquele de e-mail. novo, caiu no conto da sereia. Vamos conversar e ver o que acontece. E claro, é que pro ano que vem, aí eu vou aproveitar essa questão da Cadillac para trazer... A Cadillac tem um pool ali, tem 5, 6 pilotos que ela pensa, né? Entre eles tá o Alex Palou, tá o Felipe Drogovic, tá o Sérgio Pérez, tá o Valtteri Bottas, tá o Guan Yu Zhou, tá o Colton Herta. Falou que é o grande favorito para ser campeão da Indy de novo. Não vejo muito mais gente entrar nessa lista aí. Dito isso, tem uma grande dúvida para todo mundo que vai mudar de equipe, inclusive Max Verstappen, por exemplo, que muita gente especula. Eu acho muito legal que tem gente que crava na internet que o Verstappen vai para Aston Martin, que já está tudo definido, para uma semana depois dizer que não, acho que o Verstappen, se não for campeão, deve ir para Aston Martin. Então tu já tá dando uma condição, quer dizer que se ganhar com a Red Bull, continua a Red Bull. Ou tu crava ou tu não crava, né? Vamos ser honestos aqui com as redes sociais. Não que seja um paraíso da honestidade. Longe disso. Mas tem uma dúvida muito grande de todos os envolvidos. Que tem uma certeza só, a Mercedes vai estar bem. E é por isso que o Briatore, sendo um matreiro, tirou o programa de motores da Renault e botou um motor Mercedes na Alpine. Porque sabe que mesmo se eles fizerem um carro ruim, eles vão ter um motor competitivo e eles vão estar ali para fazer pontos. E aí quem vai mudar? Tipo, a Aston Martin que vai para a Honda. A Red Bull que vai fazer o seu baseado no motor Honda atual. A Ferrari. E a Cadillac que vai comprar motor. Toda essa galera fica aquela coisa. Mas se a gente tomar uma luneta da Mercedes ano que vem.
E aí é aquilo, pô, a Alpine tem motor Mercedes. O Sérgio Pérez já pensou, talvez seja um caminho melhor do que eu apostar numa equipe que vai começar tudo de novo. A Audi demitiu o chefe de desenvolvimento de motores há uma semana atrás, faltando um ano para estrear. Quer dizer, não tem a menor chance do programa estar bem Mas ele resolvido. efetivou o Isso fala Binotto muito. de cabeça do projeto, né? Sim, mas aqui da equipe, Sim, ele já sim, tá sim, mandando. Mas mandaram embora o cara que estava desenvolvendo o motor. Falta um ano, menos de um ano para o troço estrear. Isso aí não vai dar Então certo. tem algo que tá errado. Então as pecinhas vão se encaixando e aí tu já vê. A Audi com problema. A Red Bull chorando que tem que mudar um pouco o regulamento porque vai dar problema dos 50% de eletricidade, 50% de combustão. A Ferrari é a Ferrari. A Ferrari nunca faz motor ruim. A gente sabe que a Ferrari vai estar perto, pelo menos assim, ela não vai tomar não vai ser constrangedora. Mas também pode ser que não esteja motor para Quem ganhar. tá ganhando não reclama. Deixa como tá, né? Não, E a Honda é aquilo, a Honda é a mais bizarra de todas, porque eles venderam a propriedade intelectual e não vão poder usar o que eles sabem de fazer o motor híbrido, eles vão ter que ignorar e fazer uma coisa diferente. Que é maluquice, é esquizofrênico, mas é o que eles vão ter que fazer. Então o que vai acontecer? Não sabemos com certeza. Senhores, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Valeu, Luan, obrigado. Valeu, só rapidinho, aposta de pilotos pra Cadillac? Alguma? Eu vou de Pérez e Drogovic. Pra ti, Bernardo. Uma a tua pergunta. pra debochada... Deixa assim. 2 latinos numa empresa, numa equipe americana. Não, vai ter um Eu americano. acho que eles vão espremer o Colton Herta, ou correndo muito por fora, apesar de não estar na lista, o Kyle Kirkwood. Que daí ele tem que ser campeão da Indy, que vai ser difícil porque o Alex Palou tá torcedando. Eu acho que tem que chamar o Palou logo pra Indy e vou dar uma torcida pelo Drogovic pra ter mais um brasileiro no grid. Eu acho que quem vai pegar essa vaga vai ser o Bottas. Não Ser duvido. Bottas e Colton Herta. Quando o projeto é inicial, tu tem que ter alguém um pouco mais experiente, né, pra ajudar a tocar. Valeu, Bernardo, obrigado, Luan, a gente vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco, direto da Arena, com Esperando o Futebol, para o jogo entre Grêmio e Bragantino. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, tchau. Olha só. É.